Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como todos sabem, eu sou o professor Helb Silva e esse é mais um vídeo do canal Aulas de Química com o professor Helb Silva. Então, antes de tudo, dá o seu joinha, deixa o teu comentário, tá? Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal. Então, na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os processos nucleares, tá? Então fica ligadinho aqui comigo, só que antes de tudo, roda a vinheta! E aí pessoal, como eu já falei, na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os processos nucleares. Mas eu pergunto para você, o que é que faz uma substância ela ser radioativa? O que é que faz? A gente tem que lembrar que na natureza tudo tende à estabilidade, tá? O que é estabilidade? É quando o meu composto, a minha substância, o meu elemento químico, ele se encontra no menor nível de energia. Então, se eu tenho a minha substância lá no meu menor nível de energia, ela não vai fazer nada, porque ela já vai estar estável. É por isso que acontecem as reações químicas, é por isso que dois átomos eles se unem. Para quê? Para ficarem estáveis. Eu tenho lá um átomo do elemento oxigênio, eu tenho lá outro átomo do elemento oxigênio. Esses dois sozinhos, eles não estão no menor nível de energia. Porém, eu pego esses dois e junto eu formo a molécula de gás oxigênio. Essa molécula de gás oxigênio agora sim apresenta o menor nível de energia. Então ela está estável, tá? Então na natureza tudo vai tender à estabilidade. Só que eu tenho alguns núcleos que não estão estáveis. Esses núcleos instáveis, eles são a partir do número atômico 84. Então qualquer elemento químico que está lá presente na tabela periódica que tenha número igual ou maior de prótons a 84, esse núcleo vai ser instável. Professor, por que esse núcleo vai ser estável? Porque ele tem uma quantidade muito grande de prótons. E a gente tem que lembrar que prótons são cargas positivas. Se eu tenho muita carga positiva junta, ela vai se atrair ou ela vai se repelir? Isso mesmo, cargas iguais se repelem. Então eu tenho lá, coloquei um próton, coloquei outro, coloquei outro, coloquei outro. Só que chega um momento que esses prótons, essa repulsão é tão elevada que esse núcleo ele fica instável. Professor, e como é que esse núcleo ele vai adquirir a estabilidade novamente? Liberando partículas ou radiação eletromagnética. E é a partir daí que surge a radioatividade. Então, resumindo, eu tenho na natureza elementos que eles têm um núcleo estável porque eles têm a quantidade de prótons muito grande, 84 ou mais prótons no seu núcleo. A partir dessa instabilidade, ele vai liberar partículas ou radiação. Ao liberar essas partículas ou radiação, ele adquire a estabilidade, tá? Então é basicamente assim que acontece a produção de radiação natural. Diversos elementos eles são radioativos. E alguns elementos que vocês conhecem aí em casa, que todo mundo fala, como é o exemplo do urânio, do polônio, do rádio, certo? São substâncias que têm uma quantidade de prótons muito elevadas e, consequentemente, o seu núcleo vai ser instável. Ok? Então, eu falei para vocês que quando a substância ela tem o seu núcleo instável, ela vai liberar partícula ou radiação. Quais são essas partículas ou radiação? Eu tenho a primeira. A primeira é a partícula chamada partícula alfa. Essa partícula alfa é semelhante a um núcleo do elemento hélio. Vamos lembrar, hélio é o segundo na tabela periódica. Isso quer dizer que o seu núcleo ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, quando o elemento químico libera uma partícula alfa, isso quer dizer que ele está liberando 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Essa partícula, por ter 4 subpartículas, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons,
é uma partícula considerada pesada. Isso faz com que ela tenha um poder de penetração muito baixo. Porém, por ser uma partícula grande, a capacidade dela se chocar com outras partículas e retirar elétrons, retirar nêutrons, retirar prótons é muito elevada. Então a partícula alfa, ela é uma partícula que ela tem uma penetração muito baixa, tá? Ou seja, ela passa de uma folha de papel, mas ela não passa na minha mão, tá? Ela tem a penetração muito baixa. Porém, ela tem um dano muito elevado, já que ela tem uma massa muito elevada e consegue, consequentemente, se chocar com outros elementos químicos com muita facilidade, tá? Então perceba, o nível de penetração da partícula alfa é baixo, mas a capacidade ionizante, que é o que a gente fala, a capacidade de se chocar com outros elementos químicos é elevada, ok? A segunda partícula, que pode ser liberada por um núcleo instável, ou seja, por um elemento químico instável, é a partícula beta. A partícula beta, diferente da partícula alfa, ela não vai ter nem prótons nem nêutrons. Ela vai ser o que a gente chama de beta+, se ela liberar um pósitron, tá? Que é outra subpartícula presente no meu núcleo, ou ela vai ser beta-, se ela liberar um elétron, tá? Então tem, ó, partícula beta mais pósitron, partícula beta menos um elétron, tá? Em relação ao poder de penetração, como a partícula beta ela é menor, ela possui uma massa menor do que a partícula alfa, ela tem um poder de penetração maior. Então digamos que a gente tem aqui, ó, uma folha de papel, tá? E a gente tem a minha mão. A partícula alfa, ela vai conseguir passar pela folha de papel, mas quando chegar na minha mão, ela não vai conseguir passar. A partícula beta, ela passa pela folha de papel e passa pela minha mão, porque como ela é menor, o poder de penetração dela é maior. Só que, lembra que eu falei que a partícula alfa, ela é mais ionizante porque ela tem uma massa maior? Consequentemente, a partícula beta ela vai ser menos ionizante que a partícula alfa, tá? Então tem, ó, poder de penetração maior na beta do que na alfa e poder ionizante maior na alfa do que na beta. Tranquilo? E a terceira radiação que pode ser emitida por um núcleo instável, veja que eu falei radiação e não partícula, é a radiação gama. A radiação gama é uma radiação eletromagnética, então ela não tem massa, não é formada nem por prótons, nem por nêutrons, nem por elétrons, nem por pósitrons. Ela é uma radiação, uma onda eletromagnética. Então, se ela é uma radiação eletromagnética, a radiação gama é a que tem o maior poder de penetração. Então, se a gente tivesse aqui, ó, uma folha de papel, a minha mão, uma placa de aço, uma placa de chumbo, a radiação gama ia conseguir penetrar, porque ela tem um poder de penetração muito elevado. Só que, como ela tem um poder de penetração muito elevado, ela tem a capacidade ionizante menor que beta e menor que alfa. Então perceba, em relação ao poder de penetração, gama tem o maior poder de penetração, beta tem um poder de penetração ali intermediário e alfa tem o menor poder de penetração. Em relação à característica ionizante, a capacidade de chocar com outros átomos para retirar elétrons, eu tenho que gama tem o menor poder ionizante, beta tem ali o poder ionizante intermediário e alfa tem o maior poder ionizante, tá? Então basicamente essas são as três formas de liberação de radiação por um núcleo instável. Existem outras formas de liberação? Sim, mas você pode ver em algumas questões sobre radioatividade que o núcleo estável ele pode liberar um nêutron, ele pode liberar apenas um próton, tá? Ele pode liberar 2 elétrons e assim vai, tá? Mas os tipos de liberação mais comuns são alfa, beta e gama. Mas professor, quando um átomo estável ele libera essas partículas ou essa radiação, o que é que acontece com ele? Isso é o que a gente chama de decaimento radioativo.
radioativo. O decaimento radioativo é quando eu tenho lá o meu elemento químico formado por muitos prótons, muitos nêutrons, muitos elétrons, tá? E esse elemento químico ele libera uma partícula alfa, uma partícula beta, uma radiação gama. E a partir disso ele vai diminuindo. Diminuindo o quê? Número atômico, número de nêutrons, número de elétrons. Isso é chamado decaimento radioativo, tá? Existem elementos químicos que ele, no natural, ele já tem uma série de decaimento radioativo, como é o exemplo do urânio, tá? O urânio, como ele tem um núcleo instável, então naturalmente ele vai liberar essas partículas alfa, essas partículas beta, essa radiação gama para se tornar estável, se transformando, por exemplo, se ele liberar uma partícula alfa no tório, tá? Então, ó, o elemento químico ele liberou prótons e se tornou outro elemento químico. Isso a gente chama de decaimento radioativo. E os meus elementos químicos instáveis, como o urânio, o polônio e outros elementos químicos, eles apresentam uma série de decaimento radioativo, tá? Então, professor, vamos lá. A gente já viu que na natureza a gente tem alguns elementos químicos que eles têm um núcleo instável. Quais são esses elementos químicos? Os que têm número atômico, ou seja, quantidade de prótons igual ou maior a 84, lá na tabela periódica. A gente viu também que, para que esses átomos estáveis eles adquiram a estabilidade, eles liberam partículas ou radiação, que é a partícula alfa, que são 2 prótons e 2 nêutrons, a partícula beta, que pode ser beta mais um pósitron ou beta menos um elétron, ou a radiação eletromagnética gama, e a partir daí ele adquire a estabilidade. Só que quando um átomo estável ele libera essas partículas, essa radiação, ele vai decaindo e se transformando em outros elementos químicos. Só que a gente tem que lembrar que esses decaimentos radioativos eles podem durar cerca de milhares de anos. Isso é chamado tempo de meia-vida. De forma bem simples, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que aquele átomo chegue à metade da massa que ele tinha. Então vamos usar o exemplo do urânio 238, tá? Que é o urânio que tem massa 238, tá? O tempo de meia-vida do urânio 238 é 4,5 vezes 10 a 9 anos. Isso quer dizer que se eu tenho uma amostra com 50 gramas de urânio, tá? Eu vou precisar de 4,5 vezes 10 a 9 anos para que essa amostra tenha apenas 25 gramas de urânio. E mais 4,5 vezes 10 a 9 anos para que essa amostra tenha 12,5 gramas de urânio. Então perceba, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que uma amostra daquele determinado elemento químico tenha a metade da sua massa. É possível perceber que a maior parte das substâncias que estão na natureza, elas apresentam um tempo de meia-vida gigantesco. É o exemplo do carbono 14, utilizado para fazer datação de tempo, tá? Eu pego lá uma amostra e vejo a quantidade de carbono 14 que eu tenho nessa amostra e eu sei quantos anos duraram para que aquele carbono 14 decaísse. Então eu consigo datar exatamente quanto tempo aquela amostra está na Terra. É a partir desses processos que a gente hoje sabe, por exemplo, a idade da Terra, a gente sabe a idade de um fóssil, por exemplo, tá? A partir da meia-vida da substância. Então, ó, nessa aula a gente viu que alguns átomos instáveis eles vão liberar partícula ou radiação para se tornar estáveis, tá? Que pode ser a partícula alfa, a partícula beta ou radiação gama. E quando ele libera esse tipo de radiação, eles são considerados elementos radioativos. E alguns elementos radioativos naturais, eles demoram anos para poder se acabar, né? Para poder ter a metade da sua massa, que é o que a gente viu sobre tempo de meia-vida. Então, ó, se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal. Não deixe de deixar o seu joinha, tá? E acompanhe essa playlist de radioatividade. Um beijo do fundo do meu coração e é nóis! Falou, seus arretadores!